o que assusta não é nem tanto as decisões ditatoriais do Alexandre de Moraes, mas o que assusta talvez da mesma intensidade é que são decisões que afetam milhões de pessoas e claramente são decisões que não são pensadas, não se analisa as consequências ou até mesmo a aplicabilidade dessas decisões. Deixa eu te explicar a loucura que é isso aqui. Primeiro, ele decide bloquear o X, uma plataforma que é usada não só para o debate político, é usada para prestadores de serviços, é usado por jornalistas, é justamente no X que a matéria da imprensa tradicional é divulgada. Então ele diminuiu consideravelmente o alcance da imprensa. Não só isso, daí ele vem com a decisão de proibir de ter VPN no Brasil. Numa decisão, cara, a pessoa não sentou para analisar o que é VPN e simplesmente decidiu banir. Ele decidiu proibir algo que ele não entende. VPN é usado por empresas para fazer tráfico de dados de forma secreta, de forma segura. É usada por várias pessoas, qualquer pessoa pode pôr um VPN no seu celular para proteger de hackeamento. VPN não é usado para único e exclusivamente entrar em sites proibidos, não. O VPN é um sistema de segurança. Tanto é que a prova de que ele não fazia a menor ideia do que ele estava fazendo é que ele teve que recuar. Ele teve que, peraí, acho que eu fiz besteira. Uma decisão que afeta o mercado, que afeta a liberdade de expressão, que afeta empresas, ele simplesmente não parou para analisar as consequências. Mas a pior consequência de todas, aquela que realmente o Brasil vai ser prejudicado, é que no momento que ele decide perseguir a Starlink e bloquear as contas da Starlink, uma empresa diferente, separada da empresa do X, com outros sócios, com outros investidores, ele criou um ambiente de insegurança jurídica que nenhum investidor do mundo vai querer colocar o seu dinheiro num país como esse. Imagine, você tem uma empresa com um sócio e esse sócio tem um problema na justiça na outra empresa dele. Aí o Alexandre de Moraes manda bloquear as contas da sua empresa, ou seja, suas contas, seu investimento vai ser bloqueado, porque o seu sócio está respondendo na justiça a algum outro problema numa outra empresa em outro CNPJ. Os sócios da Starlink são sócios diferentes da X. Os sócios da Starlink são pessoas dos Estados Unidos, por exemplo. São grupos de investidores, famílias bilionárias dos Estados Unidos, que têm outros investimentos no Brasil. Entende isso aqui? Olha só. Isso aqui foi uma afirmação que ele fez. Investir no Brasil agora é insano, diz Elon Musk. Segundo o empresário, o motivo é o atual governo. Quando houver uma nova liderança, espero que isso mude, declara. Elon Musk, dono do Twitter, disse na noite de sábado que investir no Brasil sob a administração atual é insano. O empresário vem fazendo uma série de publicações na rede social desde que o ministro do Supremo Tribunal Federal decidiu pela suspensão da plataforma no Brasil por causa da ausência de representante legal da empresa. Então, não tem representante legal da empresa X, aí ele vai lá e fecha as contas e quer banir as contas da outra empresa Y. Mas o importante é o seguinte, a opinião do Elon Musk é uma opinião que a imprensa facilmente vai descartar, porque de acordo com a imprensa, o Elon Musk, que passou a vida inteira financiando o partido de esquerda nos Estados Unidos, é bolsonarista extrema direita. De uma hora para outra o Elon Musk virou extrema direita, tá? Agora olha isso aqui. Sabe quem que é esse cara aqui? O nome dele é Bill Ackman. Ele é nada mais, nada menos do que o diretor, o presidente dos maiores fundos de investimento. Olha o que ele falou. Fechamento do X fará do Brasil um mercado não investível, afirma bilionário americano. Magnata condena a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O bilionário Bill Ackman, de 58 anos, fez um pronunciamento nesse sábado criticando a recente decisão do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, que determinou a derrubada do X. Ackman, fundador da Pershing Square Capital, uma gestora que administra 16 bilhões em ativos, alertou que o Brasil está em risco de entrar numa rota vermelha devido a essas medidas. Ele alegou que o fechamento ilegal do X e o congelamento das contas da Starlink no Brasil colocam o país em um quadro de mercado não investível. Esse é um cara que ele faz a vida dele investindo em mercados. Ele analisa o mercado, se é bom, se não é, se é favorável, ele olha os números e fala, olha, aqui é bom investir, aqui não é bom. Esse cara da Pershing Capital disse basicamente, tirem seu dinheiro do Brasil. A insegurança jurídica que essa decisão do Moraes representa no nosso país agora, ninguém em sã consciência vai investir numa empresa X ou Y, sendo que se a empresa W tiver um problema, a apreensão dos recursos da empresa X ou Y. Não existe. Isso é um precedente que o Moraes abriu, que com certeza é o que está sendo falado no mundo do mercado internacional, nos investidores, nos analistas de mercado. A insegurança jurídica que nós temos no Brasil agora tornou o Brasil talvez um dos piores países do mundo para se investir. E sem investimento
investimento internacional, o Brasil não se sustenta. Nós precisamos de investimento internacional como você precisa de oxigênio. Um país emergente que não produz a própria riqueza ainda ao ponto de crescer, ele precisa de investimento, ou seja, de inserção de capital de fora para se criar a estrutura de produção de riqueza aqui dentro. Olha a loucura que esse cara aprontou. Então ele bane o X sem parar para pensar nas consequências. Ele vai lá e manda banir os VPNs sem parar para pensar nas consequências. E agora bane uma segunda empresa por problema com a primeira sem pensar nas consequências. E todas as consequências serão extremamente danosas para o Brasil. O Alexandre de Moraes não é um perigo para a democracia apenas. Ele é um perigo para a nossa saúde econômica. Como pode uma coisa dessa? E o Pacheco fingindo que tá tudo bem. Como nós podemos ter um presidente de Senado tão covarde assim? Quantos bilhões ele tem em decisões do STF através do seu escritório advocatício ao ponto dele entregar o Brasil para se tornar uma Venezuela? É assustador, não é? Ver o nosso Brasil indo pro fundo do poço. E a gente tá aqui, vivenciando esse momento da história que pode definir muito o futuro do nosso Brasil. E nós não conseguimos, né, mudar tudo. Mas nós juntos podemos. No dia 7 de setembro está marcado uma mega manifestação na Paulista contra o Alexandre de Moraes, contra esses abusos que ele está cometendo, porque você está vendo as consequências de tudo isso que ele está fazendo. Primeiro, vai levar o nosso país para uma ditadura, censura total e sanções. Sanções, empresas não vão investir aqui mais. Quando ficar claro que é uma ditadura, outros países vão aplicar sanções aqui no Brasil. Então, a gente vê o nosso Brasil rumo ao fundo do poço, mais fundo ainda que o fundo do poço. Nós não podemos aceitar isso passivamente. Temos que ir para as ruas, de forma ordeira, né? Eu digo passivamente assim, sem fazer nada. Nós precisamos ir para as ruas de forma pacífica, sim, ordeira, com cartaz, com um grito só, com uma voz, impeachment de Alexandre de Moraes. Nós precisamos fazer isso. E eu tenho um tanto de informação que eu vou mostrar pra vocês, pessoal, e a coisa tá se agravando ainda mais. Sabe por quê? Porque aconteceu isso, primeiro que vocês já sabem, né, as consequências do que isso pode acontecer, né, agora empresas fugirem do país, e o Musk também já está ameaçando o Brasil. Olha só, Elon Musk ameaça bloquear ativos do governo brasileiro e dispara contra Lula. Espero que goste de voar em avião comercial. Isso mesmo, olha só. O bilionário americano Elon Musk, dono do X e da SpaceX, declarou nesta segunda-feira, dia 2, que pretende bloquear ativos do Estado brasileiro. A medida é uma resposta à suspensão da rede social de sua propriedade e ao bloqueio das contas bancárias da Starlink, divisão de satélites do SpaceX no Brasil. A verdade é que sim, é que o Elon Musk, ele tá irritado com o bloqueio do X? Está, até porque ele perde dinheiro, ele perde muita coisa nisso. Mas o fim da gota, né, a última gota para Elon Musk, foi ele pegar a outra empresa dele, que era a ó, aqui é o X. É outros sócios, outra companhia, outra coisa. Não é nem o mesmo mercado. Aí tem a SpaceX, que é, né, a empresa dele, que é da Starlink, que é lá dos foguetes, enfim, tem um tanto de coisa. Duas coisas totalmente diferentes. O Moraes, ele pega as duas, relaciona e bloqueou tudo. E isso foi o fim da gota para Elon Musk. E por isso, por essa derrubada, por esse bloqueio das contas da SpaceX, ele se revoltou e está dizendo: na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou essas medidas que foram ratificadas pela primeira turma da corte nesta segunda-feira. Esse episódio marca mais um momento de tensão entre Elon Musk e as autoridades brasileiras. Elon Musk planeja contra-ataque. Elon Musk, claramente irritado com as ações tomadas pelo Tribunal Brasileiro, não hesitou em reagir. Segundo informações do Metrópolis, em uma postagem no X, ele deixou claro suas intenções de buscar uma apreensão recíproca de ativos do governo brasileiro, caso não sejam devolvidas as propriedades do X e da SpaceX. Espero que Lula goste de utilizar voos comerciais, escreveu Musk, relembrando um incidente recente envolvendo o governo dos Estados Unidos e o avião oficial do ditador venezuelano Nicolás Maduro na Republicana Dominicana. Então, ele faz uma grave ameaça aqui, né, de ir contra os ativos de todo o governo brasileiro. A Starlink, né, braço da SpaceX, especializada em satélites, já recorreu ao STF contra a decisão de bloqueios.
Alexandre de Moraes havia imposto essas sanções, né, na outra empresa do Elon Musk para obrigar o Elon Musk a pagar as multas relacionadas ao não cumprimento das ordens judiciais lá do X. Então tá vendo que é realmente separado essas duas empresas e só fez isso porque o mesmo cara está nessas duas? Pois é, que envolve em pagar aqui, tá? Beleza. Elon Musk pagar relacionado ao cumprimento judicial que envolve a retirada de perfis e conteúdos específicos da plataforma X. O que está em jogo, pessoal? Segundo o Musk, a medida do STF pune não apenas o próprio bilionário, mas também outros acionistas da SpaceX e, consequentemente, o povo brasileiro. Ele argumenta que possui 40% do SpaceX, tornando a ação do tribunal absolutamente ilegal. Tá? O Elon Musk, ele alega que tudo isso são ordens ilegais. Essa situação levanta várias questões sobre a governança, né, de grandes corporações de tecnologia e a soberania dos estados. Musk insiste que a SpaceX e o X são empresas completamente diferentes, com acionistas distintos e não podem ser tratados como uma única entidade. Espaço aéreo. Se as ameaças de Musk se concretizarem, altas figuras do governo brasileiro poderiam enfrentar dificuldades logísticas significativas. Economia. A apreensão de ativos pode causar um impacto econômico relevante, tanto no Brasil quanto na própria SpaceX. Influência internacional. Este episódio pode gerar repercussões diplomáticas e influenciar a percepção de relações entre governos e grandes tecnologias. É importante monitorar como essa situação se desenrolará nas próximas semanas. O embate entre Elon Musk e as autoridades brasileiras parecem estar longe de uma resolução pacífica, e as implicações disso podem ser vastas e profundas, pessoal. Então, eu queria muito trazer o contexto disso tudo para vocês, porque realmente um único homem da Suprema Corte, ele está destruindo o nosso país. Está, primeiro, cerceando a nossa liberdade, acabando, né, com a imprensa brasileira. Agora, ele cerceia também, né, ele aprova a censura, porque bloqueou uma rede social, uma das mais usadas no Brasil, se não for a mais, viu? Eu acho que era a mais usada no Brasil, com mais de 20 milhões de usuários. E como o Gustavo Gaia disse, o X, o Twitter, não era só para debate político. Não era só para mim entrar ali e denunciar as arbitrariedades do STF, não. Tinha todo tipo de negócio lá dentro do X, dentro do Twitter. E o Alexandre de Moraes vem e faz isso. Então, o nosso país, ele está rumo ao fundo do poço total. Rumo a uma Venezuela, literalmente. E agora, com esses depoimentos de grandes bilionários, mostrando que não compensa, não vale a pena investir aqui no Brasil, por causa de sua insegurança jurídica, que realmente já não tem nem a gente podia até parar de falar de jurídico. Parece que o país não tem lei. Então, grandes bilionários falando isso sobre o Brasil, pessoas com influência, pessoas que, né, com influência em outros países em primeiro mundo, que já é muito melhor que o nosso. Uma vergonha. O que esse homem está fazendo com a imagem do Brasil é uma vergonha. O povo brasileiro não pode aceitar isso tranquilo, sem fazer nada, sem nem pelo menos dar um grito, sem comentar aqui embaixo, sem se posicionar. Não. O povo brasileiro precisa agir mais rápido que nunca. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Também comenta aqui embaixo se você vai na Paulista. Se você vai lá dar o grito de fora Alexandre de Moraes. O povo brasileiro cansou de você. É muito importante esse seu posicionamento, tá bom? Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.